Tem casamento que não resiste a uma obra. Eu prezo muito isso. O meu bem-estar com o cliente e o deles. Porque sou eu que vou ser a maestra disso. Eu que vou ajudar a escolher quem vai construir, quem vão ser os nossos fornecedores. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Conectando com Melissa Mussi. E hoje nós vamos falar sobre projetos com alma. Com 30 anos de uma sólida carreira, a nossa convidada de hoje se dedica a entregar projetos com propósito, utilizando as experiências da família de uma forma intensa e se dedicando a um briefing realmente preciso para entregar projetos que realmente façam um diferencial marcante na vida das pessoas. E hoje eu terei o imenso prazer de conversar com a arquiteta Daniela Barranco Maire. Dani, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você participando aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para o nosso segundo episódio do podcast. Eu que agradeço esse convite tão maravilhoso. Um podcast que já nasceu sucesso. Dani, o teu estilo de projeto, a gente percebe a tua arquitetura como uma arquitetura mais atemporal, mas ao mesmo tempo repleta de significado, alma e propósito. O teu projeto é um projeto que quando a gente entra ou quando a gente acompanha as fotos, você consegue claramente identificar o perfil das pessoas que moram ali. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dos recursos que você utiliza para trazer esse aconchego, essa humanização para dentro dos teus projetos. Para mim, um projeto é isso. Ele tem que refletir quem vive nele, não o arquiteto que projetou. Claro que você pode definir, ver meus traços ali, mas ele tem que refletir a alma de quem mora na casa. Nunca vai ter... Eu amo quando os clientes dizem, meu Deus, era tudo que eu sonhava, é a minha cara. Essa é a resposta. A resposta é a minha cara, é isso que eu queria, entende? Então, para mim, o que nasce no briefing. O briefing é o contato onde eu tenho que quebrar as barreiras para conseguir sentir, entender o cliente, a família do cliente, as necessidades. As pessoas têm que me contar como elas vivem. Se elas dormem na mesma cama, se elas dividem o mesmo quarto, o que elas gostam, o que elas não gostam. E eu tenho que saber, com os anos a gente vai desenvolvendo isso, como abordar isso tudo, porque nem sempre as pessoas se sentem com toda essa liberdade quando a gente começa o projeto. Quando a gente já está lá no meio, terminando, já é um convívio tanto tempo que assim, eu não lembro de um projeto que eu tenha terminado e que eu não tenha tido uma intimidade deliciosa com meus clientes, entende? É muito tempo de convivência. É muito tempo, e é isso que eu estou falando, eles têm que abrir a família para mim, eles têm que abrir o modo que eles vivem, como eles usam cada ambiente, como acontece para eles, como é o espaço para eles. Eu tenho que fazer a leitura disso para conseguir fazer um projeto bem feito. E atender o gosto dos diferentes públicos. Hoje a gente tem, inclusive, formatos muito diferentes, até de configurações familiares. Total. Conta pra gente um pouquinho de quais são os projetos mais inusitados que você já fez e que trazem muito essa essência da família, né, para dentro do projeto. Às vezes inusitado é para mim e não é para você, né? É isso que a gente, com quase 30 anos de arquitetura, eu percebi que não existe duas famílias iguais, que podem ter o mesmo número de componentes, mas elas não precisam ser iguais em nada. Elas são completamente diferentes. Então, como eu te contei, eu disse assim, um quarto de casal com uma pista de dança. Eu achei o máximo fazer isso, mas para mim foi inusitado. O casal me pediu uma pista de dança no quarto, entende? É uma coisa assim. Um quarto de casal com 2 camas king size. 2. Cada um dormia na sua cama. E cada uma king size. Entende? Imagina o tamanho dessa cabeceira para 2 camas king size gigantescas. Então, assim, imagine o tamanho do quarto. Né? 2 camas king size separadas, acaba sendo engraçado, porque eu tenho que perguntar, dizer assim, como que isso acontece? Como que é essa dinâmica? Vocês gostam? Porque eu tenho frio, tem calor. É muito engraçado, e eu tenho que ir perguntando, não posso não perguntar, senão eu não vou entender e não vou conseguir transmitir aquilo que eles necessitam para o projeto. Então, eu tenho que fazer uma leitura, como isso vai acontecer, é a minha posição. Então, aí está o meu conhecimento, de que forma eu vou fazer isso ficar bonito, de que forma eu vou fazer isso acontecer,
Aí é a minha responsabilidade, mas eles têm que me trazer tudo isso, né? Então, assim, são coisas muito, muito diferentes. Já teve coisas que eu falei assim, meu Deus, eu não consigo imaginar que isso vai ficar bom, mas eu falo pro cliente, entendeu? Você tem certeza que precisa disso? Vamos tentar assim. Eu tenho uma abordagem e um comportamento muito espontâneo e muito sincero com meus clientes, entende? Desde da pergunta como na resposta. Claro, com toda a gentileza, educação e muito respeito a cada família, mas eu sou muito sincera, né? Quem sabe, então, se a gente vê, eu não vou impor a minha vontade, mas talvez eu mostre um outro ângulo, uma outra forma daquilo acontecer que talvez eles estejam acostumados a visualizar. Né? Então, isso é uma coisa que... Sim, a decisão é do cliente, totalmente, mas você dá toda a argumentação para que ele tome a melhor decisão. Exatamente, e às vezes eu mostro o resultado que ele queria assim, o resultado que eu acho que talvez fique melhor com aquilo que ele gostaria assim. 99,99% das vezes vão dizer, é isso aqui que você leu e ficou melhor, entendeu? Porque talvez eles não enxergassem dessa outra forma. E às vezes, Dani, como a gente... projetos são sonhos para pessoas de perfis completamente diferentes. Total. Você comentou comigo de uma adega de 190 metros quadrados que você fez. Às vezes, até você realmente conseguir embarcar junto com o teu cliente no sonho dele, nem ele sabe exatamente o que ele está sonhando. Ela tem uma história muito legal, porque esse cliente, eu já fiz outras coisas para ele. E ele estava na Itália. E a casa que ele mora em Curitiba não fui eu. Quando a gente se conheceu, ele já tinha essa casa. Eu fiz casa em Caiobá, fiz casa em São Francisco do Sul e reformei essa casa de Curitiba. E ele estava na Itália, num restaurante que parecia uma adega, que tinha o teto todo curvo, em tijolo, assim, ela autoportante, era lindíssima. Ele me mandou uma foto de lá, na hora, falou assim, eu quero uma adega assim na minha casa. Eu falei assim, aonde na tua casa? Porque casa já existe, num condomínio, uma casa linda. Ele falou assim, não, vamos fazer ela. Eu falei, só se for subterrânea, porque senão hoje vai fazer onde? Então a gente tem que fazer uma cortina de contenção para segurar a casa e fazer uma adega de 190 metros quadrados embaixo da casa que já existia. Então realmente foi quase um prédio para a gente fazer, para segurar a casa e fazer isso. E a foto que ele me mandou está impressa na parede da adega, porque o teto ficou igual à adega italiana que ele tanto queria. Então, assim, era aquilo que ele falou, meu sonho é ter isso aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui acontecer. E foi, assim, muito legal. O processo a realização todo, é só algo... que pegou pandemia, além de tudo. Isso ainda pegou pandemia. Então, assim, acabou sendo uma coisa muito, muito gostosa, porque as obras de casa na pandemia não pararam. O que era em prédio não deixaram fazer, mas o que era em casa, o que era em terrenos abertos, não tinha problema da gente fazer. Então a gente seguiu fazendo e foi muito gostoso o processo todo, apesar de ter sido uma construção bem, bem complicada, de bastante tecnologia, bastante investimento, mas ficou assim uma coisa muito bacana, muito mesmo. Dani, falando, você comentou que a experiência dele com essa adega começou na Itália. Sim. A gente que te conhece sabe da tua paixão por viagens, paixão pela fotografia. O lado B da Dani é a fotografia, né? É quase tão boa fotógrafa como é arquiteta. Talvez eu me dedicasse um pouco, talvez fosse, me dedicasse mais um pouco. E Dani, assim, essa humanização, pelo quanto a gente conversa, você sempre me disse que essa humanização você encontra muito nas viagens, em fotos, os teus clientes, bom, um cliente que, né, encomenda, né, o projeto de uma adega de 190 metros quadrados, nós sabemos que é um cliente que realmente tem um vasto repertório cultural, né? É uma pessoa realmente que tem condições de fazer isso. Sim. Tem uma casa que comporte isso, enfim, há uma série de quesitos que envolvem o dia a dia, a vida de um cliente exclusivo como esse. Quando você orienta os teus clientes nessa questão da humanização, de você trazer a tua alma, de você trazer as tuas experiências para dentro de casa, como que você orienta que eles utilizem objetos de viagem, essas experiências dele que não precisam nem ser só com viagens. Na verdade, o repertório deles isso. Eu vou extraindo. Eles, às vezes, nem percebem que estão me dando todo esse conteúdo. Entende? Porque eu não chego a perguntar, você viaja? Não, eu vou conversando e vou sentindo o que a pessoa gosta de fazer, o que para ela é importante, o que não é, o que elas gostam. Às vezes na conversa eu cito um lugar, alguma outra coisa, para ver como que elas, qual é o resultado, se elas gostam, se elas não gostam. Eu vou extraindo essa informação delas, entendeu? E aí, nisso, quando eu vou propor o uso disso, eles ficam até surpresos.
você está colocando o que eu trouxe, você está colocando tal coisa que eu achei que você fosse esconder, que você fosse tirar, dizer para eu guardar isso. Entende? Na verdade, eu vou achar uma forma de colocar isso que você simplesmente chega em casa e diz assim, ai que delícia. Eu chego na minha casa, abro a porta do elevador e vejo uma foto que eu trouxe de Bali. Tem uma história deliciosa, entende? Então, para mim, aquilo é importante. Você vai entrar na minha casa e vai olhar assim, meu Deus, talvez você olhe assim, que foto esquisita é essa, sei lá. É uma foto gigante, eu trouxe ela embaixo do braço de Bali. Para mim, ela tem um significado muito importante, muito. Eu gosto muito dela, entende? E minhas filhas, meu marido que não foram para Bali, também gostam dela, talvez pela história que eu trouxe junto. Sim. Então, assim, eles saberem o contexto. Não é uma coleção de magnetes que eu vou pôr na parede da tua sala. Entende? Então é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Quando às vezes elas já vêm para mim dizendo assim, eu sei que você consegue colocar suas coisas de viagem em lugares legais, coisas. Então assim, são peças, algumas coisas que a gente consegue selecionar e colocar de uma forma de muito bom gosto, valorizada, entende? Não é uma coleção de bibelô socada numa cristaleira. Então tem que ter muito cuidado a forma que você vai transmitir isso, que você vai traduzir essa sensação que você quer passar. Mas para mim é muito importante que a história da família esteja desenhada no meu projeto, tá? Esteja misturada com o projeto. Mapeada ali. Totalmente, que as pessoas se identifiquem, que ele olhe para a casa e se identifique, que tenha significado. Que a casa tenha significado para quem vive nela. Você percebe hoje, Dani, o público de uma forma geral muito aberto para isso? Ou você percebe o perfil do teu cliente, até você mostrar isso, ele busca algo mais tradicional, algo... Como que você percebe o olhar do teu cliente em relação à expectativa do projeto dele? Eu assim percebo que às vezes o cliente vem pronto para escutar e dizer assim, isso não. É muito engraçado. Às vezes ele diz assim, viu? Falei que dava para falar para ela. É muito engraçado isso, porque eles parecem que vão achar que eu sou daquela escola lá, digamos assim, não, isso você não vai pôr. Não, eu tô dizendo que é para pôr isso, entende? E não é assim que as coisas acontecem, não é assim que eu me realizo sendo arquiteta, de forma alguma. Entende? Eu acho que eles têm que colocar tudo, eu vou respeitar tudo, e aí eu vou peneirar e a gente vai escolher. Às vezes eu vou dizer, isso serve, isso não serve. E aí, quando eles se sentem à vontade, eles vão falando, vão perguntando, não sei se pode, o que você acha, entende? A casa é de vocês que tem que me dizer o que você acha disso. Você acha que isso fica legal? Eu acho que não. E aí a gente vai conduzindo isso junto, de uma forma muito gostosa, entende? Que as pessoas vão curtindo cada etapa, sabe? Eu lembro da época que eu escutava que tem casamento que não resiste a uma obra. Não sei se você já ouviu isso. Muito. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Nunca, nunca, nunca. E nunca deixei de ser convidada para o primeiro jantar, primeiro almoço da casa, o que fosse, de uma maneira muito gostosa, muito feliz. Nunca aconteceu. Para mim, eu prezo muito isso. O meu bem-estar com o cliente e o deles. Se essa dinâmica não for boa, se essa obra não for boa, não for a realização, você juntou dinheiro lá uma vida inteira, achou que for para construir uma casa que você sonha. E aí vocês vão brigar o tempo inteiro, ainda vão acabar se separando no meio dessa obra. Quer dizer, aí eu acho que eu fiz alguma coisa muito errada, porque sou eu que vou ser a maestra disso, eu que vou ajudar a escolher quem vai construir, quem vão ser os nossos fornecedores. Então, quer dizer, as dores de cabeça vão vir dessas pessoas. Então, se isso não for bem selecionado, realmente pode vir. Então, eu tenho um critério, sou muito criteriosa e tenho uma entrega muito, muito séria com o meu cliente quando eu faço um projeto. A gente escuta muito falar, e acho que é até uma informação bacana de você trazer, Dani, assim, fornecedores no mercado, é muito comum que a gente ouça do quanto a logística, a organização de trabalho do teu escritório é primorosa, né? Realmente, a gente sabe o desafio que é, porque as pessoas sempre dizem, quando eu começo uma obra, eu nunca sei quando vai terminar. Coloca uns 2 ou 3 meses a mais, porque com certeza, sim. E de uma forma geral, os empresários que eu escuto, que têm uma experiência de trabalho com você, comentam muito assim, meu Deus, se todas as experiências fossem como as que a gente tem com a Daniela, tudo seria muito mais fácil, por conta desse processo de organização que você tem dentro do teu escritório. Eu sou muito chata com prazos. Assim, tem uma construtora que eu trabalho bastante que ele diz que eu sou meme na empresa, porque quando a gente, numa das primeiras obras que a gente fez, eu pedi para ele que me desse toda a programação quando ele ia precisar, cada um dos itens da obra. E ele me passou. E no dia necessário, 2 dias antes, estava lá.
Aí um dia ele chegou assim, Dani, posso fazer uma reunião com você? Pode. Posso mudar tudo que eu te passei? Eu falei, por quê? Porque a gente mente para os arquitetos, a gente dá assim um mês antes, 20 dias antes, e você entrega antes do que a data que eu estou pedindo ainda, e daí a gente não tem onde pôr e não vai usar. Então, já no escritório ele fala assim, ó, não é a Daniela, quando eu for passar a data para ele, não é a Daniela, que para mim tem que passar certo, porque vai estar certo, entendeu? E não vai ter obra que atrase por minha causa. De forma alguma. Nem por causa do cliente, porque eu vou ficar no pé do cliente para ele decidir aquilo a tempo, para que a obra flua no tempo correto. E isso para o cliente e para o fornecedor é uma tranquilidade, porque quando a obra flui, né, de uma forma muito organizada, todo mundo trabalha de uma forma mais segura. Mas assim, a gente sabe que você não está sozinha, né? Então aí entra muito o que você precisa, você exatamente é o maestro, né, da orquestra. Então, assim, você precisa de fornecedores muito organizados como você, que te ajudem a fazer isso acontecer. Comprometidos. E me parece que os fornecedores que trabalham com você já sabem que, falhando uma vez, dificilmente terão uma segunda oportunidade. Conte um pouquinho hoje, um fornecedor para trabalhar com o teu escritório, o que você precisa para que você sinta totalmente suprida e sinta que você está suprindo as necessidades do teu cliente? Quem é o fornecedor que merece estar no teu portfólio? Eu acho que é um fornecedor parceiro, o que é mais meu parceiro. Claro, que tem qualidade, senão a gente nem procura como fornecedor, isso é primordial. Mas é o fornecedor que é meu parceiro, que eu sei que, assim, eu geralmente, 99% das vezes, eu procuro o fornecedor com tempo hábil. Eu sei que uma marcenaria vai levar 3, 4 meses para entregar, eu vou procurar 6 meses antes, tá? E vou dizer, eu vou precisar disso nesta época, tá? Então, ele vai me dizer, eu entrego, ou vai me dizer, não entrego. E eu vou levar isso a sério. Então, o meu fornecedor tem que ser sincero comigo nesse trato. Se ele disser entrego, ele vai ter que entregar. Entendeu? Se disser não entrego, tá ótimo, ele já tá sendo sincero de largada. O que não dá é para eu contar com ele naquela data, porque daí eu já tenho todo um cronograma em cima disso, e ele me quebrar as pernas e eu não conseguir dar seguimento pro resto. Então, o parceiro é esse, e é aquele que eu ligo a qualquer hora e me atende, que eu também atendo. Se ele estiver na obra e disser, eu tenho uma dúvida, a primeira coisa que eu faço na obra é escrever meu número, meu celular na parede da obra. Tá? Então não é o mestre que tem meu telefone, qualquer um tem o meu telefone que entra naquela obra. Tá lá, Daniela, arquiteta, e o meu celular. Então não existe desculpa de não me ligar para não perguntar. Eu digo, não importa a dúvida, você me liga. A gente faz um vídeo, eu venho até aqui, não siga em frente se tiver dúvida. Então o parceiro bom para mim é aquele que me pergunta, que não vai jogando e vai executando só porque ele tem que executar, mesmo se ele tenha dúvida. Ele vai me perguntar, vai dizer, não, a Daniela falou para ser assim e assim. Ele respeita o meu projeto. Ele não vai mudar o meu projeto ou vai chegar para o cliente assim, não, eu acho que isso aqui ficaria melhor. Se o cliente me contratou para executar isso, isso tem que partir de mim. Então ele vem discutir comigo se ele acha que tem uma ideia melhor, entendeu? Eu não levo para o cliente nenhum problema. O problema tem que vir para mim. Ele vai dizer, Daniela, tem um problema, aquela parede lá, o pedreiro levantou torta, nós precisamos desgastar ela. Meu cliente não vai nem saber. Se eu puder, ele não vai nem saber. A não ser que ele apareça no meio que estiver desgastando a parede. Ele não vai nem saber. Aquilo vai ser feito e resolvido. Então, se ele achou esse problema, ele liga para mim. Ele não vai falar para o meu cliente. Nunca. Realmente é valorizar essa parceria e entender que realmente, se ele foi chamado por você, ou se ele está tendo a oportunidade de trabalhar com o teu escritório, que quem é a pessoa que define o que vai para o cliente e o que não vai, é você. Porque o cliente, exatamente, ele contratou um escritório do padrão do teu para que ele não se incomode. Claro, e é isso que ele espera, realmente. Isso faz toda a diferença. E Dani, falando um pouco do perfil do teu cliente, né? Hoje, o que você sente no mercado, de uma forma geral, que é uma experiência de alto padrão para ele? Quando o teu cliente ele vai buscar um fornecedor, ele vai junto com você para fazer a especificação dos produtos que vão para a casa dele, que tipo de experiência ele espera? Assim, eu antes de levar um cliente para um fornecedor, para uma reunião para mostrar algum mobiliário, para apresentar algum projeto, eu já brifo para o meu fornecedor como é o meu cliente. Porque a gente tem diferentes tipos de clientes. Eu tenho cliente que tem tempo, eu tenho cliente que não tem tempo. Eu tenho cliente que diz assim, Dani, é o meu horário do almoço que eu te dou 40 minutos para você me mostrar tudo isso que você precisa. Então eu já brifo isso para a loja,
porque para que a gente chegue lá e a loja já saiba, e não fique contando a história do mobiliário tal, não é que eu desvalorize, não, é que eu tenho que ter foco no que o meu cliente precisa. Entendeu? Não, e saber se ele é o cliente que quer saber da história ou não. Porque tem clientes que já querem, partem do princípio assim, se a Daniela me trouxe aqui é porque ela acha que aqui é bom, você precisa me explicar que isso aqui é bom, eu sei que é, entendeu? Tem cliente que já parte, eu tenho um cliente que fala isso. Não, ela já me disse que é bom, pode me mostrar. Ele já fala dessa forma, porque ele é muito objetivo, ele está fazendo 2 casas nesse momento comigo, 2, cada uma num lugar. Então, ele tem um tempo muito resumido, muito difícil, ele pouco para em Curitiba. Então, a gente tem que ser assim, Dani, o que a gente vai ver? É cronometrado, eu sei o que vai ser. E aí eu já brifo para a loja, ó, se serve só café para ele, não adianta trazer o pãozinho de queijo, o bolinho, que tem gente que é isso que a gente tem que fazer, que vai para passar a tarde na loja, para realmente olhar cadeira por cadeira. Esse cliente, eu vou mostrar as 2 cadeiras que eu acho que são as melhores para o projeto. E aí ele vai definir nisso. Você já fez a triagem antes dele chegar? Eu já fui na loja, já selecionei, já falei com o vendedor, com o que foi atender a gente. Eu já fiz todo esse trabalho, entendeu? O meu cliente vai lá para resolver, sair com isso resolvido. E acaba sendo, foi o que você comentou, o consultor ele conseguir ter a habilidade de ler o perfil do cliente. Tem clientes que não querem que você esmiúce, né? Você entrega o direcionamento do que o arquiteto trouxe e é isso. E tem clientes que eles querem saber de todo o histórico, Total. Que querem se conectar com o propósito da marca, que perguntam sobre questões de sustentabilidade. A gente vê às vezes clientes que chegam até e perguntam sobre toda a metodologia de fabricação do produto. Mas você conseguir ter a perspicácia de ler quem é esse cliente, ou perguntar para o arquiteto, que certamente ele vai te dizer. Exatamente, eu tento pedir para alguém da equipe passar para a loja, se eu não for antes selecionar, se for alguma coisa, vão apresentar o projeto de móveis sob medida, alguma coisa assim. Então, apesar que esse eu também já brifei, já olhei, já corrigi, já sei tudo que foi feito, aí eu já digo para o meu cliente, não tem erro, a coisa acaba acontecendo melhor para todo mundo, entende? Dani, e outra coisa que sempre é um desafio para o cliente, né? Em jantares, em reuniões com amigos, a gente sempre escuta a dor do cliente final na hora da montagem. Na hora que ele recebe alguém que ele não conhece dentro de casa. E a gente escuta o lado do empresário que também tem essa dor, né? Porque o montador sempre diz que o cliente é um eterno insatisfeito. É uma situação muito delicada, porque o cliente precisa daquele serviço, mas é alguém entrando na casa dele. Como que você orienta as equipes dos teus fornecedores nessa condução? E alguém representando uma marca também, né? O fornecedor, ele é o montador de uma marca, ele está representando a marca também, né? Porque os montadores já chegam apelando a casa inteira, pondo material para dela a casa inteira, por mais que seja organizado, aquilo vai tomando a casa toda. Então, o cliente já sente visita. Aí aquele sertanejo tocando alto, um gritando com o outro, daí tem a Coca-Cola aberta, o pedaço de pão. Você tá entendendo? Isso só falta começar a dançar. É mais ou menos, mas isso acontece. Então a gente tem que ter ou a loja para o montador, ou eu faço isso, né? Porque eu vou muito mais que o cliente na obra, eu vou seguidamente. Aí eu peço que isso não abaixa o volume, vocês podem escutar uma música, mas vamos baixar o volume. O cliente vai chegar aqui e vai parecer que vocês tomaram a casa dele, invadiram, fizeram uma invasão na casa do cliente. Então o lanchezinho de vocês, vamos deixar num cantinho, a gente tem que orientar, porque por mais que o equipamento esteja todo em ordem, eles vão se largando, eles vão, é do ser humano, eu acho que isso, entende? Eles vão se sentindo à vontade com o passar dos dias, tem montagem que leva 20, 30 dias, então eles vão se sentindo muito à vontade, já são amigos do porteiro, do não sei quem, sabe como? Eles já vão, quando você vê a vizinha, né? A vizinha passa aqui todo dia para ver como é que tá, como que você deixa a vizinha entrar todo dia aqui, ver os móveis dos outros, a casa não é sua, não pode. Então isso tudo são coisas que a gente tem que enxergar, alguém da equipe tem que enxergar, porque o que não dá é para o cliente chegar lá e se sentir invadido completamente. Daí aqueles móveis que ele está sonhando em ter, ele já começa com aquilo meio na goela, sabe como, tipo assim, meu Deus, mas que padrão, como é que isso vai ser recebido? E essa questão do cliente de alto padrão, ele ser naturalmente muito discreto. Existem os clientes, né, que têm realmente um poder aquisitivo muito alto, que gostam de mostrar, e realmente gostam de uma exposição. Mas a grande maioria não gosta. Não gosta nem que fotografe a casa. Isso é muito importante que realmente as empresas do segmento saibam, porque respeitem. Assim,
você trazendo um pouquinho pra gente, a situação que você acabou de trazer, a vizinha veio, entrou na obra e viu todo o mobiliário que tinha na casa e viu o projeto. Às vezes, para a pessoa que está lá fazendo o trabalho, isso não tem problema nenhum, ela olhou, curiosa, chegou ali, mas para o morador isso tem uma outra conotação. Exato, só que a gente não espere que o montador vá saber disso. A gente que tem que colocar. O lojista vai saber. Então ele tem que colocar na equipe dele esse tipo de posicionamento. Porque o montador, se alguém bater e dizer, eu sou a vizinha, ele não vai se impor e dizer que não. Então a gente tem que partir do princípio que eles não sabem, a gente já dá todas essas premissas para eles. Porque realmente esse tipo de cliente gosta da sua privacidade. Muito. Só vai conhecer minha casa quem eu quiser, quem eu permitir, quem eu convidar. Né? Então não é assim que você vai entrando e vai perguntando, aí você encontra a vizinha no elevador, já vi toda a tua casa, achei linda, toda a pessoa se sente muito mal. É a gente conseguir, a arquitetura também é empatia, né? É saber que nós estamos lidando com pessoas e que cada pessoa tem um perfil diferente. Então é o que eu trago muitos nos treinamentos, quando eu estou em treinamento com os consultores de venda. Gente, nós precisamos entender, ler o perfil do cliente, porque cada um não existe regra. Não. Eu digo, é que nem filho, não vem com manual. São coisas que você precisa... A ciência é a leitura do cliente. A gente tem que fazer essa leitura e tem que ter uma sensibilidade para fazer isso. Tem bastante sensibilidade e bastante compaixão, digamos assim, porque nem sempre você vai concordar com a posição dele, mas é a posição dele. Entende? Você tem que respeitar, mesmo não concordando. Então, isso, a partir do momento que você abraça o projeto, você tem que respeitar o posicionamento do cliente. E Dani, falando ainda mais um pouquinho do perfil do cliente, especialmente o cliente curitibano, né? A gente vê que realmente é muito diverso, que as pessoas têm vontades, anseios diferentes, né? E que muito se fala do perfil do curitibano ser muito tradicional, mas ao mesmo tempo a gente nota que cada vez mais as pessoas têm buscado se conectar com as memórias afetivas, né? Com esse aconchego que a casa traz, né? Foi aquilo que a gente estava conversando antes de começar. É você entrar em casa, você olhar para aquela parede e te trazer uma memória. Você olhar para o quadro que você colocou no corredor, aquilo te traz uma experiência diferente. As pessoas trazem muito que o curitibano ele é muito frio. Você é uma pessoa que está dentro da casa do curitibano. Como que você vê as expectativas dos projetos hoje em dia? Eu percebi que na pandemia muitas pessoas acabaram tendo que ficar dentro de casa, coisa que não faziam, né? Iam para casa, assim, chegavam no fim do dia, iam para casa almoçar, não passavam o dia inteiro em casa. A pandemia sempre Elas não sentiam a própria casa, elas não conheciam a própria casa, elas não percebiam que não se identificavam com a própria casa. A pandemia fez com que as pessoas percebessem os seus ambientes. Daí eu tive muitos projetos que as pessoas, eu não gosto disso, minha casa não gosta daquilo, e aquilo está lá um tempão, e a pessoa nem tinha percebido que não gostava daquilo, porque ela não convivia com aquilo. E daí elas começaram a perceber que a casa tem que ter um significado, que a casa tem que ter uma identidade, que não é só o que ela viu no Pinterest, na revista que ela deu lá pro marceneiro fazer. Se ela não tiver isso tudo, ela não vai abraçar, ela não vai ser um lar, ela não vai trazer aquilo que você espera, que é o aconchego, é se sentir em casa. Acaba virando o projeto da capa de revista, que a gente tanto fala, né? Que realmente é uma genérico, arquitetura linda, mas é genérico, mas que falta o detalhe. Tem alma. Para a gente concluir, a arquitetura, a gente viu que é algo muito além da estética. A arquitetura é aconchego, a arquitetura é qualidade de vida, a arquitetura é técnica, a arquitetura é organização. Realmente a arquitetura é um grupo imenso de pessoas imbuídas do mesmo espírito de realizar o sonho de outras pessoas. Ela é multidisciplinar, sem dúvida. Queria que você contasse um pouquinho, Dani, para a gente fechar, o que é arquitetura para você? Para mim é o prazer de fazer um ambiente construído ter significado para uma família ou para alguém que vai viver nela. Para mim é isso. Para mim é uma magia poder fazer isso, poder ver uma família morando naquilo que eu projetei, crianças correndo, eles fazendo reuniões, vivendo aquilo que eu projetei, fazendo aquilo que eu projetei ter virado o significado da vida dessas pessoas. Isso para mim é arquitetura.
Maravilhoso. Gente, ela é maravilhosa. Dani, eu quero te agradecer muito. Foi muito, muito, muito especial ter você aqui com a gente. Nossas conversas sempre são muito inspiradoras. Hoje não podia ser diferente. E realmente, assim, são conversas sempre que nos fazem parar para pensar muito. Porque a gente percebe que a arquitetura para você é algo que vai muito além da forma, né? É algo que traz muita emoção, que traz uma conexão, que traz um propósito de fato. Muito obrigado por ter enriquecido o nosso bate-papo e você sabe que eu desejo todo o sucesso do mundo para você sempre. Obrigada, meu amor. E as tuas perguntas sempre, o teu modo de conduzir sempre faz tirar o melhor da gente, sempre a conversa acaba sendo gostosa. E que esse podcast traga muito valor para o mercado, muitas novidades, muitos conceitos para valorizar e melhorar cada vez mais esse nosso mercado. Esse é o nosso propósito. Pessoal, nós estamos terminando mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. A nossa ideia é que realmente o nosso conteúdo seja muito rico para o cliente final, que nesse momento está se conectando com a sua própria casa, mas também para os parceiros, para os fornecedores, para os empresários, para os especificadores, para os arquitetos e todo mundo que se envolve nessa maravilhosa cadeia chamada arquitetura. Até a próxima!